Olá, eu sou Ana Abreu. A gente está começando o segundo episódio dessa temporada do Pitchcast. É um episódio do Cluster de Tecnologia da Informação e Comunicação. É um episódio pensado para trazer tecnologia, para falar de tecnologia para os mais variados mercados. Então, a gente preparou essa série aí, espero que vocês acompanhem, gostem dessa série e assistam esse episódio e os próximos episódios com a gente. Eu tô aqui com convidados especiais. Eu sou Ana Abreu, coordenadora do Cluster de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse cluster tem 140 empresas que estão conectadas ao Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. E nessa temporada a gente vai trazer algumas dessas empresas para falar de tecnologia. Esse episódio vai falar de integridade estrutural e inspeções inteligentes. E eu estou aqui com dois convidados, Guilherme e Eduardo. Então vou deixar que eles se apresentem aí para a gente começar esse bate-papo sobre esse tema tão relevante para o mercado. Vamos lá. Bom, muito prazer, sou Eduardo Novaes, sou fundador e CEO da Subter. A Subter é uma empresa de base tecnológica, a gente desenvolve sistemas embarcados, né? Equipamento funcionando de forma integrada com software. E o nosso objetivo é atuar em controle de qualidade, manutenção, monitoramento de processos. A gente trabalha com uma tecnologia que é pioneira no Brasil e em todo o hemisfério sul, que combina câmeras infravermelhas com algoritmos inteligentes de visão computacional. E o case que a gente deve abordar aqui com mais profundidade é o nosso case desenvolvido para o mercado náutico. Até por isso trouxemos aí como convidado Guilherme Codia. Passo a palavra para ele se apresentar. Bom, o nome já não preciso mais falar, que já fui apresentado, então é um prazer estar aqui, obrigado ao Pitch, à organização. Eu trago como convidado alguma pouca experiência no mercado náutico, são 37 anos navegando, sendo que esse ano fechando aí 20 de forma profissional, tendo atuado pelo menos há 14 anos como editor técnico do Grupo Náutica, da Revista Náutica, do Grupo Boat Show, testando embarcações de todos os tipos, fazendo aí a apresentação dos boat shows nacionais e internacionais e, claro, dando consultoria técnica para quem está comprando um barco, recebendo um barco, e aí tem tudo a ver esse link, que foi inclusive da onde surgiu essa conversa, esse conhecimento com a Subter, o interesse pela Subter, que é a qualidade na construção das embarcações e na reforma das embarcações. Legal. Muito bom. Vamos começar então fazendo um overview de Subter. Fala pra gente, a Subter está aqui dentro do Parque de Inovação Tecnológica, é uma das 150 empresas que está com a gente, faz parte do Cluster de Tecnologia da Informação e Comunicação que é gerido pelo Parque, pra gente ter esse overview de Subter. Sim, a gente já está aqui há algum tempo, né, Ana? Desde antes da formalização da empresa. Então, tudo começou em uma pesquisa, que começou lá no ITA, onde eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com essa tecnologia, e conversando com amigos aqui da região, falaram comigo sobre o quanto o parque tecnológico na época, né, ele auxiliava pessoas com ideias inovadoras a transformar aquelas ideias inovadoras em negócios, em oportunidade de oferecer essas novidades para o mercado. Então, desde 2018 eu frequento aqui o ambiente, e em 2019 a gente formalizou a empresa, né? Tudo começou ainda com pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente gastou algum tempo ali desenvolvendo os nossos primeiros produtos, mas a gente já está no mercado atuando realmente, oferecendo produtos, né? Gerando receita, gerando ganhos para os nossos clientes desde 2020, bem ali na época da pandemia. E como é que começou essa pesquisa? Por que essa pesquisa surgiu? Quais foram aí os motivadores de vocês começarem a pesquisar sobre essas tecnologias e essas aplicações? Certo. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Isso explica alguma coisa? Isso explica alguma coisa. E desde sempre eu trabalho com materiais e processos de fabricação. Tá. Então, até por isso, eu trabalhava em um laboratório do ITA, que é o CCM, que é um Centro de Competência em Manufatura. Então, a gente trabalhava com manufatura. A primeira oportunidade que eu tive de atuar com essa tecnologia, que combina infravermelho com visão computacional, foi em um projeto da indústria automotiva. Eu investiguei qualidade de pontos de solda de carroceria automotiva com infravermelho, e eu cheguei em uma correlação onde, sem precisar destruir a solda, sem precisar fazer nenhum teste mecânico, né, a gente conseguia dizer se a solda estava adequada ou se precisava de algum retrabalho. Legal.
Muito bom. Então, agora falando sobre o tema, nosso tema do podcast, integridade estrutural. Vamos nivelar esse conhecimento aí para quem está escutando a gente, para quem está ouvindo, acompanhando, o que é, de forma clara, objetiva, integridade estrutural. Bom, isso no dia a dia das pessoas, né, o maior impacto da integridade estrutural é na segurança. Então eu estou falando, a gente deu alguns exemplos de veículos, né, sejam eles automóveis, embarcações, até aeronaves. A integridade estrutural é a condição, né, de segurança, de rigidez, né, de robustez que a estrutura desses veículos ou de outros componentes ela tem. Uma forma de avaliar essa integridade estrutural é abrindo o material e olhando por dentro. Só que a partir do momento que eu abri o material, eu destruí o material. Então a gente vem atuando, tentando modificar aos poucos uma realidade da indústria que é a análise destrutiva por amostragem, trazendo essa realidade para uma realidade de inspeção em 100% dos itens produzidos de forma não destrutiva. Então o nosso método ele não precisa prejudicar, né, de alguma forma a performance, a própria integridade estrutural do que a gente está avaliando. Puxando essa agenda então, já que a gente já entrou no setor náutico também, Guilherme, fala um pouco para a gente sobre como é que essas tecnologias estão chegando no setor náutico, a questão dessa segurança e de ser uma inspeção de algo que não está tão visível, tão palpável. Como é que isso chega na agenda comercial? Como é que quem está no setor náutico vê essas aplicações e tem recebido essas tecnologias? É uma excelente pergunta e é excelente porque dá para pensar exatamente o que o Eduardo colocou aqui. Como toda novidade, ela precisa de algum tempo e alguma maturidade dentro daquele setor, no caso o náutico, para se provar. E principalmente os benefícios, né? Elas provar, por que vale a pena, exatamente a pergunta que você fez, por que alguém vai querer fazer e tal. Penso então o que o Eduardo falou. Primeiro, porque a gente fala em qualidade. Segundo, porque você fala em método não destrutivo. Então vou dar um exemplo bem clássico aqui. Quando você está lá pegando a sua praia, ou está num lugar lindo, nas suas férias, passa aquele iate maravilhoso, fala, nossa, que iate maravilhoso, o do Cristiano Ronaldo, o de não sei quem, não importa, passa aquele barco lindo. Você imagina alguém tendo que, para fazer um controle de qualidade de um produto tão caro, tão complexo, né, e que sofre o tempo inteiro aquelas questões altamente nocivas, né, que é da água salgada, etc., que tem que estar, então, teoricamente, perfeito, assim como uma aeronave, né, que não pode cair. Você imagina você estar com esse barco lá na linha de produção e alguém falando assim, então, agora a gente vai fazer um corte aqui no fundo do casco para a gente verificar se, por amostragem, não tem como, não faz o menor sentido. Então, só isso a gente já tem a explicação porque a tecnologia, na minha opinião, não só funciona muito bem, como vai avançar muito no mercado. A Subter hoje, quando eu conheci, já me chamou a atenção porque já estava atuando para alguns fabricantes, como atua até hoje. E acho que esse exemplo mata tudo, porque eu estou falando, nesse caso, e pelos clientes que eles têm, eu falo de uma embarcação que é feita no Brasil, de uma marca internacional, que hoje, se você for num boat show comprar numa condição excelente, custa 50 milhões de reais. E uma embarcação de menor porte, que pode ter o mesmo controle, o mesmo cuidado de qualidade, que pode custar 400, 600, 800. Para encerrar, assim, para ver se o pessoal entende, de uma forma até mais clara, eu que sou do mercado costumo dizer, o barco de passeio, ele é o supérfluo do supérfluo. Se você comprar um carro esportivo, ou uma aeronave, mas o exemplo do carro é bom. Eu comprei uma Lamborghini, que tem isso aqui de altura do solo, não passa numa lombada. Mas numa emergência, ele te leva para o hospital. Ou ele te leva para aquela reunião. O barco, não. O barco serve para você também de forma que um avião não faz, que o avião é um transporte. Que ninguém faz, só o barco faz. Ele te traz momentos incríveis com a sua família, tá, com seus amigos e, claro, em ambientes que podem se tornar perigosos, porque o mar é aquela coisa que não dá sempre para prever, mais um motivo da segurança. Então, resumindo a ópera, a tecnologia vem de encontro ao que a indústria náutica de esporte e recreio não tinha disponível e agora, de uma forma não invasiva,
rápida e, na minha opinião, com custo-benefício excelente, passa a ter. Legal. Bom, legal você falar de custo-benefício, porque nesse mercado acho que vai ser importante também a solução endereçar, claro, a segurança, mas quanto isso é importante dentro da compra de forma geral ou dentro da inspeção e manutenção desses equipamentos. Então, acho que a gente pode explorar também aqui sobre a questão da segurança, né? O que são os desafios e oportunidades encontradas dentro dessa agenda e cases aí sobre quando a segurança aí é colocada em segundo plano, o que a gente já viu acontecendo. Posso? Por favor. As aeronaves passam por processos de certificação, assim, absolutamente, para você tirar o certificado, tantas horas, o parafuso tem que ser certificado, você não tem isso em um nível de 95% na indústria náutica. Você tem certificações, a Lloyds, a Itarrina, seja o que for, que faz uma certificação, só que não chega nem aos pés da certificação da aeronave. Até porque a aeronave, se ela tem um dano estrutural catastrófico, provavelmente ela vai matar alguém. A embarcação, você, apesar de todos os riscos, está ali no mar, etc. Então, quando você fala, poxa, então eu não tenho esse controle, não é que é uma coisa ruim, não tem, então é mal feito. Não, é porque são níveis diferentes de controle e dos riscos que eu acabei de informar. Então, se você tem, do outro lado, você não tem o controle, aquele parafuso é certificado? Não, ele é de inox, de excelente qualidade, mas não é certificado. Então, você não tem essas certificações. O que você pode ter do outro lado para garantir a qualidade? A verificação e a inspeção. Então, você compensa uma coisa com a outra e, por isso, para mim, faz ainda mais sentido. Sim. E fecho, de novo, batendo na tecla do custo-benefício. Porque quanto custa, já que você tem que ter todas essas certificações em horas, etc., para as aeronaves, você não tendo, apesar de usar materiais de boa qualidade, claro, você não tendo todas essas certificações, esses materiais certificados são muito caros, você pode, então, investir numa forma de inspeção que, mesmo assim, traz custo-benefício bastante relevante. Muito bom. Perfeito. Edu, posso isso, eu ia falar. Dá um overview pra gente de como isso funciona com o equipamento Subter, com tecnologia Subter, né? O que isso tem trazido de ganho e como isso é feito na prática? Excelente. Exatamente. A gente gera valor econômico, né? Tanto pro estaleiro que está fabricando, quanto para o consumidor que vai usar aquilo ali, né? Durante a vida útil do produto. O que eu estou querendo dizer com gerar valor econômico? Toda fábrica, independente do produto que ela esteja produzindo, fabricando, ela precisa garantir um certo nível de qualidade para entregar isso ao seu cliente. Então, por muito tempo, a indústria náutica ela não tinha muita informação, né, a respeito da condição estrutural, da integridade estrutural das embarcações. E, né, para compensar isso, ela tinha que investir em um pós-venda de qualidade. Ela precisa garantir um atendimento assim que o cliente tiver algum tipo de problema, né? Por exemplo, com a estrutura. Então, você agindo com a nossa tecnologia, você usando a nossa tecnologia dentro do estaleiro, você consegue identificar problemas de qualidade ainda na fabricação e consegue reparar esses problemas numa etapa que o custo do reparo ele é muito mais baixo. A etapa faz toda... Imagina você deslocar uma equipe até o local do cliente, né, que muitas vezes é em um estado diferente, pode ser até num país diferente, e realizar esse reparo em campo. Ali na fábrica você tem uma série de facilidades, né? Você tem a matéria-prima, você tem os equipamentos, você tem o pessoal capacitado, né, para fazer isso. E você vai evitar uma dor de cabeça, né? Vai evitar uma insatisfação do cliente. Acho que é isso o principal no final das contas. Muito bom. E trazendo mais para o lado da tecnologia também, fala pra gente quais são as tecnologias que a Subter está usando para fazer esse tipo de inspeção, tá? Perfeito. A base, o diferencial, o que permite que a gente comece o nosso trabalho foi esse produto inovador que a gente desenvolveu. Ele é um produto patenteado pela Subter, ele usa câmeras infravermelhas e um algoritmo de tratamento de imagens, um algoritmo de visão computacional, e ele revela o que está escondido por baixo da estrutura. A gente consegue, por meio de uma análise térmica, a gente analisa a condução do calor pelo interior do casco, e esse calor ele deixa uma marca, ele deixa um vestígio
de que ali dentro daquela estrutura ele tem algum problema. Então, a partir dessa base tecnológica, a gente chega com uma série de outras tecnologias, né? Como, por exemplo, tecnologias da informação, para fazer a gestão dessa qualidade. Então, a gente também auxilia os estaleiros numa melhoria contínua. Eu estou falando especificamente do mercado náutico, né? Sim. Então, imagina, Ana, você é uma gestora de um estaleiro. Você produz uma determinada embarcação todo mês. Nesse mês você verificou uma certa característica que pode estar relacionada à temperatura do dia, a qualidade ela sofreu alguma variação ali por conta da temperatura, ou por conta de uma matéria-prima, ou por conta de uma equipe mais qualificada que a outra. Então, com os dados da inspeção que você teve desse mês, você pode atuar na melhoria da embarcação que você vai fabricar no mês seguinte. Perfeito. Bom, e aí falando sobre essas inspeções autônomas, né? A gente tem visto o avanço da tecnologia, o uso de drone, a serviço de soluções ou serviços complexos e de risco. Como é que essa tecnologia tem tomado esse lugar? Como é que era feito antes da tecnologia chegar, né? E quais são os ganhos com a tecnologia? Acho que o Guilherme também pode falar disso, que tem muita experiência dentro dessa agenda. Principalmente no como era feito ou como não era feito. Eu ia falar isso, eu vou começar com isso. Inclusive até um comentário, um vídeo que eu fiz essa semana, para sair lá na Súbiter com um depoimento, que fala assim, bom, quão bom é o seu olhômetro? Quão bom é o seu ouvido? Então. Mas não é o para olhar um casco. Não talvez não. E a famosa marretinha para escutar coisa. E aí a gente fez uma comparação. Falei, poxa, hoje em dia você vai lá bater no casco, você escuta, você pode ouvir uma diferença. Tá, mas você está no máximo ouvindo uma diferença de uma área aqui com uma área embaixo, etc. É quase como querer entender um infarto que está acontecendo escutando o peito da pessoa com um copo. Pegar esse copo aqui da mesa e escutar. Então, óbvio que você não vai chegar a uma conclusão efetiva sobre qualidade. Sim. Você pode até achar que você chegou a alguma conclusão sobre alguma coisa, mas não vai ser sobre qualidade. E isso tem muito a ver com como era. Como era o quê? Era um controle, uma gestão artesanal, que até hoje existe, sobre o processo construtivo. Você tem vários processos construtivos. Parâmetros. Você tem o spray up, que é o pior, o land lay-up, o hand lay-up, que tá lá o cara com a mãozinha, que é ótimo, que é o clássico, que funciona muito bem desde que seja seguido. Eu falo, basta o time dele ter sido eliminado na semifinal do campeonato para ele já perder, ficar pensando, ou tá com um problema em casa, é verdade. Sim, aí você já perde aquele controle de gestão. E claro que na minha opinião, uma das mais modernas, a mais que hoje está sendo mais usada, não está sendo ainda mais usada, mas todos os estaleiros inovadores estão usando, que é o sistema de infusão a vácuo da resina. Só que ali você tem um problema, você tem quase nenhuma ingerência do funcionário. Porém, você tem que ter uma pessoa que tem que saber exatamente a hora de abrir e principalmente a hora de fechar, porque senão a resina passa, a infusão não acontece, ela passa muito rápido e aí é onde o sistema pega, porque você tem o material seco sem a resina e aí você tem total perda estrutural. Você perde o casco por causa de um pedaço assim. Então, é assim que era feito, assim que algumas pessoas ainda fazem e, obviamente, elas não têm a menor condição de, fazendo assim, entender o que está por baixo, o que está escondido, o que está oculto em termos de controle de qualidade. Perfeito. E só para adicionar essa explicação, né? Muitas vezes pode parecer, né? A gente encontra esse tipo de resistência algumas vezes. A gente vai começar um novo trabalho. Mas pode parecer que a inspeção em si, ela está adicionando uma etapa a mais no processo produtivo. De fato, Porém, uma das principais vantagens dessa tecnologia é a agilidade que ela tem. Então, eu consigo fazer a inspeção no casco, enquanto outras operações estão acontecendo de forma simultânea, sem prejudicar, de alguma forma, a minha inspeção. Então, no fim das contas, é uma etapa a mais que não gera um gargalo, não gera um tempo de produção mais longo. Isso é uma baita vantagem. Super.
E aí, Guilherme, pensando nas embarcações que você pilota e nas suas experiências, quais são os tipos de problema estrutural mais comuns? O mais comum é trinca. Trinca. Se você tem E olha, é assim, vamos ser sinceros, é difícil você pegar um dano que a gente pode chamar, que a gente chama de catastrófica, que ele fala, tem uma trinca aqui, essa trinca condena a embarcação. Isso é difícil. Agora, danos menores que podem gerar outros danos assim, subalternos, que eu possa usar essa expressão, isso é mais comum e é isso que a Subter pega. E aí você fala, bom, você está entregando um barco de 1, de 5, de 8, de 20, de 50, não interessa de quantos milhões, você vai entregar com bolhas aqui na estrutura, na resina, com bolhas no casco, mais externas, mais internas. Essa colagem que você fez, que aí é uma questão, literalmente, que é a espinha dorsal, nas estruturas de longarinas, nas cavernas, etc., é onde a inspeção ela funciona muito bem, porque, respondendo a sua pergunta, é onde você tem a maior incidência, principalmente nos pontos de agregação de casco que saiu da forma com os pontos de contato estruturais. Exploramos aí os problemas e as tecnologias, né? Isso. O mercado, como é que tem aceitado, entendido e visto essa etapa de segurança dentro do processo de compra e da experiência aí náutica, Guilherme? Bom, essa pergunta, novo, né? Essa pergunta o Eduardo, eu sei que vai complementar, tem mais informação do que eu. Como eu vejo estando do outro lado do balcão, eu não vendo o produto, eu não vou lá oferecer, não tenho esse desafio. O que eu vejo como inspetor de embarcações, etc., é que existe sim um interesse, as pessoas não têm ainda a noção de como funciona, acham que é difícil, ou acham que é caro, ou acham que é complicado, ou acham que é trabalhoso, mas eu vejo principalmente no setor, eu falo principalmente porque é um setor que tem muita atividade, a gente falou aqui só, por exemplo, em construção, mas tem um setor muito grande, que é o setor de refit, que é a reforma. Sim. E por que existe a reforma, e aí são os consumidores finais? Porque você tem grandes embarcações com cascos que fazem muito sucesso e que se tornam ótimas oportunidades de aquisição para que a pessoa vá lá e literalmente ponha de cabeça para baixo. Sabe aquela história do apartamento? Comprei aquele apartamento, derrubei tudo, né? E fiz um novo lá dentro. É quase a mesma coisa, mas os cascos, eles têm uma vantagem econômica, financeira, porque se tornam atraentes, e aí você compra um barco maior, com uma idade, com os seus problemas, com aquela técnica lá atrás, que muitas vezes era até mais robusto. O pessoal, com medo de errar, faziam cascos até mais pesados, mas isso não quer dizer que tinham mais qualidade, mas ficavam mais robustos. E essa é o que eu vejo, além dos estaleiros, esse é um mercado crescente das reformas, que aí você está no B2C, e que hoje me cumpre um pouco passar essa informação, que a gente passa por redes sociais, etc., passar essa informação para que as pessoas falem, não, eu estou fazendo tudo isso aqui, eu vou literalmente reconstruir o meu barco. É um casco mais antigo, vamos dar uma olhada como ele está e ter certeza, porque agora é o momento de mexer em alguma coisa, e aí depois eu tenho um relatório para mostrar lá na frente, eu fiz tudo isso aqui, tal, está aqui a integridade estrutural, você ganha no valor de revenda. Eu acho que é um dos maiores mercados, e como ele vai, eu acho que até em médio prazo, não em longo prazo, entender melhor essa tecnologia, essa técnica. Boa. Perfeito. No caso que eu observo do mercado, eu acho que não é um desafio apenas da Subter, né, de qualquer negócio inovador, é comunicar de forma clara, né? Acho que é um grande desafio. A gente está aí dentro de um ramo de engenharia, né? Tem muito termo técnico, muito princípio físico, enfim. Mas um desafio da startup é comunicar para o mercado qual a vantagem que essa inovação oferece. Né? Que é falar o quê? Potencial de redução de custo com processo produtivo, redução de custo com pós-venda, redução de risco, né? Principalmente. E dentro do que o Guilherme falou, você tem esses problemas nos cascos da embarcação, que são problemas pequenos, que geralmente ele não vai comprometer uma questão da integridade estrutural, só que ele gera novos problemas. Isso. Por exemplo, o único material que é impermeável é a camada mais externa, que é o gel coat do barco.
Você perdeu essa camada, vai ter infiltração de água. Esses problemas subalternos que eu comentei. Aí vai começar um problema maior. Tá. E muitas vezes a embarcação, aí ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. A embarcação ela pode durar 30, 40 anos, talvez até mais, né? E olha o tempo que essa embarcação está dentro da água, absorvendo umidade, muitas vezes o material impermeável já foi embora, né? Então, na prática, quando você compra uma embarcação usada, seja ela bem mais antiga ou uma semi-nova, você está correndo um risco de ter alguma fragilidade nessa integridade estrutural. Então, a minha dificuldade de mercado é explicar que não é só um negócio legal, um negócio bonito, tecnológico. Tem uma coisa que eu quero complementar para quem está assistindo, que independente da embarcação, a embarcação tem uma guarda. Geralmente as embarcações maiores ficam na água, as embarcações menores ficam no seco, em cima das suas carretas ou em gavetas. O que todas passam, principalmente as que ficam no seco, que em tese, a gente estava tendo uma discussão outro dia no mercado sobre isso. Eu tenho o mesmo barco aqui, um fica na água, o mesmo modelo, outro fica no seco. O que é melhor comprar? Qual das duas? Vamos dizer que as duas estão com a mesma idade e foram cuidadas do mesmo jeito. Mas uma na água e uma no seco. Qual é o melhor? Uns vão pegar, e é interessante isso, uns vão falar, não, o que está na água, ele não transporta. Toda vez que você encarreta um barco, que são os barcos menores, ou que você pega pelo travel ou pelo fork, né, pela empilhadeira, o casco trabalha, principalmente no travel. É muito melhor porque isso aqui pega no travel, não tem que ficar encostando e acelerando na carreta que raspa o fundo. Só que ele trabalha. Aí põe na água, trabalha para tirar, e trabalha razoavelmente. Então, esse trabalho pode gerar... não tinha nenhum problema na construção. Se passasse a inspeção, passava em todos os testes. Ele vai trabalhando, tá lá, são vários tecidos com fibra rígida, etc. Então isso é uma coisa. E o barco que fica no seco, então sofre mais essa questão. Então é bom todo mundo entender que esses problemas que podem se tornar pequenos e aí geram subalternos ou até estruturais, podem vir no barco que tem a melhor manutenção do mundo. Só que é tirado e colocado na água com mais frequência e tem um trabalho de casco durante esse processo. Isso é muito importante. Muito bom. A gente está falando de inovação, de produto novo, de solução nova e altamente tecnológica no mercado, Eduardo. Tem aí, claro, esse momento de entendimento do mercado, de penetração para esse entendimento. Acho que, de forma geral, o mercado precisa entender uma coisa que o Parque tem trabalhado para fazer, que é mostrar que a tecnologia está ali a serviço do ganho de eficiência, da segurança, da qualidade. Como é que esses produtos de inspeção da Subter têm penetrado em quais mercados, quais cases? Você poderia falar para a gente, fazendo um parênteses aqui, saindo um pouquinho do náutico, claro, pode falar de case também dessa agenda, mas onde é que estão as principais aplicações dessas soluções aí no mercado? Não, se for sair do náutico, eu vou embora. Não, hoje eu sou muito bairrista. Imagina. É bem rapidinho. Está no cotidiano. Tá bom, rapidinho. As aplicações estão no nosso cotidiano, né? Então a gente começou, como eu expliquei, né? Mirando a indústria aeronáutica. Então a gente também é associado do Cluster Aero aqui no Pitch. Temos projeto com parceria com a Embraer, projetos FINEP com parceria com a Embraer. Então, da mesma forma que a gente avalia a condição do casco da embarcação, a gente consegue avaliar a condição de uma fuselagem aeronáutica. É um material avançado, né, chamado de material compósito. É uma fibra, ao invés de ser a fibra de vidro, é uma fibra de carbono, né? Boa parte da fuselagem aeronáutica é fibra de carbono. Além dessa aplicação, a gente também tem trabalhos sendo realizados na indústria automotiva, né? Já tem alguns veículos, principalmente veículos de carga, estou falando de caminhões, né, carretas, enfim, que estão substituindo componentes que antes eram fabricados em metal por material compósito. Qual que é a vantagem do compósito? É uma excelente relação entre peso e resistência. Então você precisa cada vez mais de componentes mais leves, porém sem perder a resistência deles. Para quê? Conseguir carregar mais carga, conseguir transportar mais passageiros, né? Você vai ter ali até uma adequação às normas de ESG. Legal. Vai ter mais eficiência no consumo de combustível e tudo mais. Então eu vou destacar, Ana, essas duas outras aplicações fora do náutico. A aplicação no aero e a aplicação no automotivo. Muito bom.
Bom, muitas empresas ainda enxergam a questão da inspeção e da segurança como custo, né? Isso está aplicado à tecnologia de uma forma geral. Aqui no Pitch a gente tem trabalhado muito também nessa agenda para que tecnologia seja vista como aí investimento, né? Tentando também ajudar as empresas a demonstrarem retorno do investimento. Então, falando do setor náutico, como é que a gente ajuda o mercado a capturar essa cultura de aplicação de tecnologia como investimento? Perfeito. Primeiro ponto, né? Esse investimento ele vai reduzir outros custos. Legal. Então a gente vai investir em uma etapa de controle de qualidade para evitar um desperdício, para evitar um retrabalho, evitar um gasto excessivo no pós-venda. Então, hoje, né, a gente já está no 4º ano de atuação no mercado náutico. Desde o começo até hoje, a gente já inspecionou mais de 120 embarcações e a gente tem um banco de imagens de defeitos, de regiões íntegras, de mais de 200 mil amostras. Então, com isso, a gente consegue extrair indicadores, inclusive indicadores econômicos. Então, um case de um dos nossos principais clientes hoje, a gente chegou em um ROI de mais de 1000% por embarcação. Então, foi checado, inclusive, com informações do próprio fabricante, e essa economia, né, que chegou a esse ROI foi considerando apenas redução de custo no pós-venda. Legal. Esse ROI é o namorado da Barbie? Pessoal, quem? Esse é o Ken, né? É o Ken. Você vê que eu sou super, sei tudo da Barbie. O ROI é o retorno de investimento, né? Então, verdade. O retorno de investimento. Falar pro nosso espectador. Só para eu entender, né? Porque eu sei, exato, né? Não sei de nada. E você, Guilherme, sobre isso, o que você acha? Como a gente ajuda, e aí falando também do seu papel e do setor como um todo? O exemplo das coisas que a gente já comentou aqui, eles são autoexplicativos. Ou seja, exatamente o que você perguntou, eu pego e coloco na mesma caixinha que eu coloquei há 5 minutos atrás, quando eu falei, por exemplo, daquele cara que estava reformando o barco. Uhum. Então, hoje, basta que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento. Elas falam, não, deixa eu ver o que isso aqui traz para mim. Vou dar um exemplo clássico que eu tive agora semana passada entregando um barco para um cliente que eu dei assessoria técnica. Ele comprou um barco novo de uma das marcas mais prestigiosas do Brasil. É um barco de tamanho médio, mas um barco com valor acima de 3 milhões de reais, tá? Valor aí de uma cobertura. E ele estava com o barco ali completinho, todo cheio de tecnologia, só que tinha um opcional que não estava instalado. A tecnologia estava toda pronta, mas a empresa, a empresa daquele equipamento vende módulos, né? Olha, você quer isso aqui? A gente põe mais uma caixinha, faz mais um clique e tal. E qual era o exemplo? Não tinha o piloto automático. O piloto automático numa embarcação é o que mantém. Ele pode tanto você traçar a rota e ele seguir a rota automaticamente, como manter uma proa. E você vai fazer uma navegação longa, como a gente fez para entregar, desde Florianópolis até Ilhabela, foram 355 milhas náuticas, dá mais de 500 quilômetros, no mar. A gente fez, inclusive, em 3 dias, para não navegar à noite e tal. E aí ele pegou, ele não tinha, a gente foi fazer entrega técnica, eu falei, olha, vê quanto custa, porque se o custo-benefício for bom, você vai, todo dia que você fizer a sua oração, proteja meu filho, minha filha e o Códia, porque me fez escolher isso aqui. Não teve outro. Ele foi lá, viu, dava lá um valor que era literalmente 0,01% do valor do barco. 0,1. Tá, super mandou instalar o piloto. Ele veio comigo na entrega, né? Na navegação, 3 dias juntos navegando. Tal, ele falou, Guilherme, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não consigo me imaginar nessa navegação aqui o tempo inteiro assim. Aí eu olhava para trás, ele fez foto pro sócio dele, da esteira do barco, retinha. Porque senão você vai assim, aí força a rabeta, que é o propulsor, aí gasta mais combustível, aí não sei o que, aí você tem que ficar o tempo inteiro. Não, você fica olhando, tinha madeira, etc. Você assumia na hora, que é um override, desviava da madeira e tal, por uma questão de segurança. Voltou, aprumou, dá 5 segundos ele reassume o comando. Então, esse é um exemplo. Uma tecnologia que ele precisava saber como funcionava, etc. e viu o benefício. Eu digo que é a mesma coisa aqui. É uma tecnologia, como eu digo, era só encaixar um fiozinho, o sistema já estava lá. No caso, é só mandar um menino lá e passar
o secador de cabelo lá que eu brinco com ele, que é o aspirador, o soprador térmico e o leitor térmico. E você tem a tecnologia funcionando para você. Eu acho que o exemplo é bastante elucidativo. Boa. Pegando o gancho da pessoa lá manuseando o equipamento, né? A gente vai entrar então falando sobre... A gente está falando de tecnologia. Que tipo de profissional é o profissional que opera esse tipo de tecnologia? Quais são os desafios dentro dessa agenda, tá? É um inspetor qualificado. Como é uma tecnologia inédita, é a própria Subter que faz esse treinamento, essa qualificação. Né? A gente está, inclusive, trazendo certificados, né, para a gente cumprir com exigências legais, né, principalmente certificados de qualidade, né, para que essa operação ela seja feita, né, de uma forma padronizada. Porém, a gente está trazendo melhorias ali, automações, legal, tanto para o hardware quanto para o software, que deixa essa operação cada vez menos dependente da competência do inspetor. Né? Então a gente trabalha com inteligência artificial, que já ajuda na identificação e classificação dos defeitos que estão aparecendo ali na imagem. A gente também está agregando suportes e outros mecanismos, né, que vão permitir uma operação mais rápida, mais firme, assim, sem movimentos bruscos, né, que possam atrapalhar de alguma forma a leitura. Então esse é o nosso caminho. A tecnologia SCE, não é que chama? SCE? Sem o caboclo envolvido. Então a gente pode concluir que o fator humano é o gargalo dentro dessa agenda de inspeção. Como sempre, né? Como o piloto do avião, como o motorista do caminhão, Sim. como o rapaz que está construindo a parede que está olhando para o lado. Até na própria indústria náutica, né? Tem muita etapa manual. Não falei do rolinho? Do rolinho, que o time perdeu, a mulher brigou? Exatamente. Sim. Basta ele não seguir o plano de laminação lá. Quantas vezes tem que passar o rolinho aqui? 15. Tá bom, hoje eu vou passar 12 porque eu tô de saco cheio. Isso aí. Já comprometeu. Ô Guilherme, trazendo a sua experiência internacional, né? O que o mercado brasileiro pode aprender com relação a essa cultura de segurança e de inspeção que a gente pode trazer para cá, esse olhar? O mercado brasileiro já aprendeu bastante porque aproveitou uma janela muito interessante de exportação. Inclusive clientes que eu sei que são da Subter hoje, que utilizam a tecnologia, inclusive em razão disso, e porque queriam e querem mostrar essa competência, a padronização de processo e qualidade no processo construtivo para quem está lá fora. Então existem hoje alguns construtores que estão exportando, que não devem nada a nenhuma embarcação europeia. Não deve. São poucos ainda, só que existe um processo forte de criação desse conhecimento, dessa necessidade pela qualidade. Então, respondendo um pouco mais diretamente a sua pergunta, o mercado americano tem, usando os termos da tecnologia que o pessoal adora, as mesmas dores. Se hoje a gente for numa fábrica americana, que você vai falar, nossa, esse barco é incrível, realmente você olha, tem uma qualidade, pelo menos externamente, olhando, fazendo uma boa navegação, muitos deles ainda confiam nas suas próprias técnicas de construção e não fazem a inspeção, não usam esse tipo de tecnologia. Ou seja, há para a Subter também, na minha visão, a gente até já conversou sobre isso, um espaço internacional para ampliar a sua atuação. Legal, caminhando aqui para o fim do nosso papo, né? Eu queria saber, assim, como é que vocês enxergam o futuro do setor náutico também na utilização dessas inspeções. Então, o quanto isso tem entrado no mercado e vai virar aí algo tendência e culturalmente bem aceito dentro dessa agenda. Bom, eu vejo dois movimentos naturais, né? Um que é um movimento cultural, né, da tecnologia dessa específica, né, e de outras que podem surgir no caminho, delas ficarem cada vez mais conhecidas, né, de que o seu valor seja conhecido, que os consumidores, as fábricas, né, elas entendam o ganho que é
usar essa tecnologia que está aí à disposição, está disponível, né? E o custo mesmo da tecnologia, né? É uma tendência natural, né? Antigamente, quanto custava um computador? Hoje, quanto custa? Quanto custava uma banda larga? Quanto custava uma banda larga? Uma linha telefônica? Hoje você tem na sua casa uma banda larga que uma empresa multinacional tinha que usar para fazer qualquer coisa. Então... E é importante destacar o seguinte, não que o custo, né, seja uma barreira intransponível hoje, né? A gente estava... O Gui acabou de dar um exemplo aqui de investimento inteligente, né? De um instrumento, de um equipamento que custava 0,1% da embarcação, que trouxe uma melhoria fantástica. Absurda, né? Na navegação, do dia a dia. É de praxe de um proprietário de uma embarcação ele gastar aí na ordem de 15% do valor da embarcação por ano, só considerando o custo de seguro, manutenção e uso da marina, né? Então, assim... Investimentos abaixo de 1%, 0,5%, 0,6% é quase que insignificante perto desse custo que ele já tem, né? É verdade. E falando então para quem quer fazer investimento nessa questão da segurança, quais são as dicas, as recomendações, como é que vocês têm para dizer sobre esse agenda? Bom, primeiro, venha conversar com a Subter, né? Claro. Com certeza, a gente tem várias dicas aí para como melhorar, né? Como melhorar a excelência produtiva, como melhorar a excelência na manutenção e se atentar para novidades, né? Que possam, de alguma forma, melhorar aquela condição de antes, né? Exemplo disso é a inspeção estrutural. Eu adicionaria apenas que o consumidor, eu sou muito mais ligado ao cliente final, né? Para quem eu mais trabalho, etc. Apesar de dar consultoria técnica até para o estaleiro, até para desenvolvimento e melhoria de que está se tornando, inclusive, cliente na Subter, de qualidade, mas também de uso. Mas eu sou muito afeto, eu conheço muitas pessoas, eu tenho uma interação muito forte nas minhas redes sociais, em razão de tudo que eu faço. Então as pessoas seguem, veem, gostam de saber, etc. Então eu acho que passar, as pessoas entenderem um pouco mais, quebrar essa barreira. Você não conhece pessoas que... Hoje todo mundo está no Instagram. Instagram, isso aqui e tal. Tem gente que se expõe mais, tem gente que se expõe menos. Mas é uma vida digital que todos têm. Mas quantas pessoas com mais idade que sequer se imaginavam operando um Black Mirror, um smartphone, como a minha mãe de 85 anos. 85 anos. E faz o post, ela vai lá com as amigas dela, faz o post no jantar e publica e põe a sua musiquinha. Você imagina a barreira que essas pessoas tiveram que transpor. Verdade. E aí quando a gente pensa, se a gente tem os canais para dar essa informação, e não vai ser fácil, eles já viram, a gente vai ter que bater, falar, fazer, vai levar tempo. Investir dinheiro, né? Como o iFood, gente. Como o iFood, vou pedir, o iFood foi lá, bateu. Hoje é um monstro, né? Nem sei mais de quem é o iFood. Mas, e serviços parecidos, e aí você vai aos poucos, o cara fala, não, isso aqui é legal, isso aqui existe. Começa assim, né? Isso aqui existe, isso aqui existe, isso aqui existe. Como é que... isso aqui dá para acessar assim. Isso aqui é bacana. É bom. Ajuda na segurança. Aí depois no final, o custo não é alto. E aí a coisa começa a se preciso ter isso aqui. Né? Então eu acho que esse é o caminho natural, que não é fácil, é uma longa caminhada e tem todo o meu apoio, porque é uma coisa de segurança que eu vejo a indústria náutica e o usuário precisando ter. Muito bom. Gente, muito conhecimento aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, Guilherme, como especialista na agenda náutica, o Eduardo sobre a tecnologia da Subter, sobre essa inovação. Queria deixar palavras finais e considerações finais de vocês sobre esse tema de segurança para quem está assistindo a gente. Bom, as minhas considerações finais e bastante breves, porque acho que a gente explorou bastante o assunto, é que inovação é bom, a gente gosta muito, tecnologia, acho que é praticamente o sinônimo hoje em dia na vida, no nosso mundo digital, no nosso mundo, inovação é tecnologia, e eu estou muito feliz assim, de ter a oportunidade de passar para esse público, de tentar passar para esse público, por razão de tudo que a gente falou nesse primeiro passo, a existência disso, de um pessoal comprometido, é muito legal estar aqui e ver todas essas empresas, tudo isso que nasceu aqui no Pitch,
e ver que a Subter está aí caminhando a passos largos e com outros projetos, não só no náutico. Então eu vejo isso, eu vejo como um futuro brilhante, com um caminho ainda pedregoso, como todo porque se fosse fácil qualquer um faria, costumo dizer isso, não precisa da gente aqui, mas ser um porta-voz, como eu estou me tornando, e com muita satisfação por acreditar nessa segurança, nessa tecnologia para o mercado náutico. Muito bom. Bom, da minha parte, eu só tenho a agradecer aí pelo convite, né, por poder falar um pouco mais sobre esse tema, que é o nosso dia a dia, no fim das contas, né. Tenho muito a agradecer o Pitch, né, desde do conceito ali, desde o surgimento da ideia, né, o Pitch nos amparou muito no sentido de fazer a gente entender o que é um negócio, né, que não é só ali uma pesquisa, não é só um desenvolvimento acadêmico, né. Então o Pitch, ele fortaleceu muito a gente, hoje a gente enxerga uma maturidade muito grande da nossa empresa. Agradecer o Guilherme também por ser essa pessoa que acredita na tecnologia, que nos ajuda a traduzir, né, muitas vezes esses pontos meio complicados, né, e ensinar para as pessoas, né, o quanto que está acessível, o quanto que tem de benefício, enfim, acho que o caminho realmente ele é pedregoso, mas a gente unindo forças com pessoas como vocês, com instituições como vocês, a gente consegue levar essa mensagem mais adiante e cumprir aí os nossos objetivos. Muito obrigado. Muito bom. Bom, encerramos aqui o segundo episódio do PitchCast. Acompanhem as nossas redes sociais, os próximos episódios. Espero que vocês tenham ganhado conhecimento nessa agenda, se aprofundado nessa agenda do setor náutico. Até a próxima!